Essa pergunta é feita há séculos. Ateus, filósofos e cristãos já refletiram sobre ela. Mas existe uma questão que poucos percebem. Para chamar algo de mal, você primeiro precisa saber o que é o bem. E se não existe Deus, quem define o que é bem e mal? Sem Deus, o mal não é uma realidade objetiva. É apenas uma preferência pessoal. Quem usa o mal como argumento contra Deus está, sem perceber, tomando emprestado de Deus o próprio padrão moral que utiliza para acusá-lo. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas boas. Em Gênesis 1:31, Deus olha para a sua criação e declara que ela era muito boa. O mal não surgiu porque Deus falhou. O mal surgiu porque o homem se rebelou contra Deus. Em Gênesis 3, Adão e Eva escolhem a desobediência e o pecado entra no mundo. Desde então, toda a criação sofre os efeitos da queda. Mas aqui está algo que muitos não conseguem explicar. Se Deus não existe, o sofrimento não é injusto. Ele apenas acontece. A própria indignação humana contra o mal aponta para uma lei moral acima do ser humano. Como diz Romanos 2:15, a lei de Deus está escrita no coração. E então surge outra objeção. Se Deus é soberano, por que não acaba com o mal agora? Porque Deus não está apenas eliminando o mal. Ele está revelando sua justiça, sua santidade, sua misericórdia e sua glória através da história. Em Isaías 46:10, Deus declara: O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nada foge ao seu controle. Nada surpreende Deus. Nada acontece fora de seu decreto. E o maior exemplo disso é a cruz. A crucificação de Jesus foi o maior crime já cometido. Homens perversos condenaram o Filho perfeito de Deus. Contudo, em Atos 2:23, a própria Escritura afirma que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, o pior mal da história aconteceu exatamente dentro do plano perfeito de Deus. Pense nisso. Se Deus transformou o maior pecado já cometido na maior demonstração de amor já realizada, então o mal não é evidência contra Deus. É evidência de que Deus governa até aquilo que nós não compreendemos. Como José declarou em Gênesis 50:20, Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui está uma frase que poucos esquecem. O mal não é um problema para Deus. O mal é um problema para quem terá que responder diante de Deus. E outra. O ateu pergunta: por que Deus permite o mal? A Bíblia pergunta: como um Deus santo ainda tolera pecadores? Porque o verdadeiro escândalo não é que exista juízo. O verdadeiro escândalo é que exista graça. Em Romanos 5:8 lemos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O cristianismo não ensina apenas que Deus derrotará o mal. Ele ensina que Deus já iniciou essa vitória na cruz e a consumará plenamente quando Cristo voltar. Portanto, a pergunta final não é: por que Deus permite o mal? Mas sim: se Deus é tão santo, por que eu ainda recebo misericórdia? E a resposta é uma só: Jesus Cristo.